Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para louvar, cultuar o Senhor e entregar as boas novas que Ele tem para nós nesta noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui, com temor e tremor no coração. É que eu venho entregar aqui uma palavra, uma porção da palavra que Deus colocou, que Deus nos direcionou para você nesta noite. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, esse mesmo que habita em você, que está conosco, vai falar muito ao nosso coração nesta noite. Amém, queridos? Mas antes de entrar na palavra, eu gostaria de orar. Que o Senhor possa, nesta noite, ó Pai, derramar uma doce e gloriosa graça sobre as nossas vidas. Pai, eu quero me colocar diante do Senhor, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, como utensílio útil, ó Pai, separado para o Senhor, para trazer, ó Deus, uma palavra que venha de encontro, Pai, o coração da Sua igreja nesse momento. Em nome do Teu Filho Jesus, seja feita, Pai, o Teu querer aqui nesta noite. Seja feita a Sua vontade, ó Pai. A palavra é Sua. Usa-me como um vaso nas Tuas mãos. Glória a Deus. Igreja do Senhor. De uma forma simples e bem objetiva, eu quero trazer à sua memória aquilo que você já sabe, aquilo que nós já sabemos, que nós já ouvimos, mas que, às vezes, por circunstâncias que vivemos, pelo tempo em que vivemos, nós nos esquecemos. Mas eu quero nesta noite trazer uma palavra que está em João, capítulo 14. Se você quiser acompanhar, pegue aí a sua Bíblia, para que possamos acompanhar juntos. Jesus fala conosco nesta noite. João capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Igreja do Senhor, nesta noite, à medida em que você será consolado, você também será exortado, ou seja, você será encorajado a prosseguir de uma forma diferente e transformadora. A partir do versículo 16, quando Jesus disse: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Consolador aqui tem uma conotação no grego de paracletos, chamado para o lado de alguém. Ou seja, a finalidade de estar ao lado de alguém para aconselhar ou apoiar no que for preciso.
Jesus, em seu ministério terreno, ele guiava aqui os discípulos, ele ensinava, ele os discipulava, ele os guardava. E em João capítulo 14, Jesus conforta os seus discípulos e já os prepara para deixá-los de forma física. Ele já os prepara dizendo que ele não estaria mais presente, andando com eles de forma física, mas promete deixar o Espírito Santo, o Espírito de Deus em seu lugar, para lembrá-los de tudo aquilo que ele mesmo já havia ensinado. E ainda fala para eles que eles fariam obras maiores, como está escrito aqui no verso 13, por exemplo, do mesmo capítulo, verso 12, que está escrito: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto de meu Pai. Olha que coisa tremenda. Jesus sabia que eles não seriam capazes de dar conta sozinho, por si próprio. Por quê? Porque existem as debilidades humanas, as limitações. E então o Senhor promete deixar com eles o Consolador, que eles não estariam sós. E nada transmite mais segurança para nós do que saber que Deus está conosco. Nada, absolutamente nada. Porém, o fato dele estar conosco não nos isenta de passarmos por situações muito difíceis. Passar por tribulações, por lutas. Esse tempo mesmo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil, onde temos passado por situações que jamais passaria pela nossa mente. Jamais pensaríamos que iríamos viver na nossa geração uma pandemia, algo desse tipo. Mas também há um sentimento que Jesus quer tratar nesta noite. Ele quer consolar, mas ele também quer tratar um sentimento que, através de tudo isso que nós estamos vivendo, tem gerado no coração, no nosso coração. Que está no versículo 18, onde ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ora, aqui há uma outra promessa para nós. Porque Jesus, ele quando viveu nessa terra, ele experimentou de todo e qualquer tipo de dificuldade que um ser humano passa aqui nessa terra. Ele experimentou, inclusive a orfandade. Por que eu digo isso? Porque por um momento muito rápido, Jesus experimentou o peso. Quando ele estava lá na cruz, quando ele olha para o Pai e diz: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento, ele sentiu algo, ele pôde experimentar um sentimento de vazio muito grande. E talvez um sentimento que muitos de nós, nesse momento, está passando. Orfandade. Jesus faz novamente uma promessa que não nos deixaria órfãos. Jesus quer resgatar a paternidade dele nas nossas vidas. Por quê? Porque por tantas coisas que têm acontecido, por tantos problemas que nós nos envolvemos, pelas circunstâncias, nós esquecemos que nós temos um Pai sobre tudo e sobre todos, que ainda continua cuidando, continua zelando, continua protegendo, continua sendo o provedor, como um pai é dentro da sua casa. Entendendo que lhes causaria esse tipo de sentimento, Jesus afirma a sua paternidade através do amor. Aqui nos versículos 21 que nós lemos, no versículos 23 também, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Através do amor, Jesus quer resgatar a paternidade dele na sua vida.
que nós ou alguns de nós, muitas vezes, experimentamos ou deixamos de experimentar pela circunstância da vida. Nós deixamos, nós esquecemos, porque estamos dando lugar a outros sentimentos causados pela orfandade, como, por exemplo, desamparo, privação e abandono. São 3 tipos de sentimento que, nesse momento, têm rondado muito o coração de muitos de nós, ou se não da grande maioria. O sentimento de desamparo, por exemplo, o que significa? Significa sem auxílio moral, material, sem proteção. Olha só. Muitas vezes, nesse tempo que estamos vivendo, o sentimento do desamparo, ele tem sido eminente, ele tem sido avassalador dentro do coração de muitos de nós. Eu estou dizendo agora para um povo cristão, eu estou dizendo de um povo que conhece Cristo. Eu não estou dizendo daquele que não conhece o Senhor, mas eu estou dizendo de nós mesmos. Porque nós deixamos de experimentar a paternidade, nós deixamos de vivenciar a paternidade de Cristo sobre as nossas vidas. O amor de pai é uma das principais influências na personalidade de uma pessoa. E muitas vezes, igreja, nós vivemos a falta da paternidade. Eu não sei como que é a sua história, mas muitos foram criados sem o pai. Muitos foram criados tendo o pai, mas o pai totalmente ausente. Muitos de nós, muitas vezes, fomos privados da presença do pai. Mas o Senhor, Ele quer se fazer pai na sua vida. Ele quer tomar o lugar, Ele quer resgatar esse lugar de pai na sua vida. E nós, muitas vezes, não permitimos isso. Por quê? Porque nós deixamos que sentimentos, esse turbilhão de sentimentos, de desamparo, de abandono, de privação, tome conta. E nós não conseguimos enxergar o tamanho do amor do Pai. E o Senhor disse bem claro aqui, se nós guardarmos os seus mandamentos, se nós abrirmos o nosso coração, se nós o amarmos, Ele nos amaria. O Pai nos ama, nos amaria. E nós estaremos com Ele em todo tempo, em todo tempo. Por exemplo, uma viúva e um órfão, eles são, biblicamente falando, eles são cuidados de uma forma sobrenatural. No contexto histórico, trazendo para você entender, igreja, no contexto histórico, uma viúva, na época, ela perderia o seu nome, ela perderia a sua provisão, ela não teria mais o direito de casar-se novamente. Então, ela dependeria de quem? A única provisão para ela, o único cuidado que ela teria é de Deus. E o Senhor não o desampara. O órfão, por exemplo, aqui, ele ganha uma família. O Senhor faz com que ele ganhe uma família novamente. O Senhor faz com que outras pessoas, entrem no lugar daqueles que o órfão perdeu, para continuar protegendo, para continuar amando. Então, a viúva e o órfão é cuidado de uma maneira sobrenatural. E nós estamos em um tempo onde muitos têm ficado órfãos. Muitos filhos têm ficado órfãos de seus pais, porque essa doença ela tem sido avassaladora. Ela tem entrado nos lares, sem pedir permissão. Ela tem feito estragos dentro de lares. E não só órfãos, mas como viúvas também. E quando eu digo órfãos, eu não digo só, muitas vezes, de um filho que perdeu o pai, ou perdeu a mãe, ou perdeu até os dois. Mas eu digo também de pessoas que perderam entes queridos
pessoas que o acolhiam, pessoas que o protegiam. Em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E eu poderia enumerar muitos e muitos versículos onde o Senhor diz que está contigo, onde Ele diz que te sustenta, porque Ele é o provedor, Ele é o dono do ouro e da prata, e muitos estão desamparados, no sentido também financeiro, porque perderam seus negócios, porque muitas vezes construiu ali um trabalho, deu a vida por anos, e hoje também teve que, de uma forma brusca e dolorosa, ter que fechar o seu estabelecimento. É uma sensação de abandono também, mas eu quero resgatar aqui um sentimento que talvez você não experimentou, que é o sentimento da paternidade, onde Deus não te desamparou. Você pode ter, sim, perdido pessoas, se privado de estar na presença de pessoas, mas não do Senhor. Jamais o Senhor desampara. Como diz o salmista: já fui velho, fui moço, já sou velho e nunca vi um justo a mendigar o pão. Nós podemos enumerar várias e várias promessas do Senhor. Nós podemos aqui enumerar vários versículos que trata, onde o Senhor fala: não temas, onde Ele trata que estaria com você até a consumação do século, onde Ele te promete que você não está só, que você não está abandonado, que Ele está contigo. E um outro sentimento também que causa a orfandade é a privação. Privação é privar de algo, de alguém, de fazer alguma coisa. Você pode até estar privado hoje da presença de algum dos seus entes queridos que se foram. Você pode até ser privado de repente, do seu trabalho. Você hoje já não tem mais o seu trabalho. Você pode até ter sido privado de estar na presença de pessoas. Mas uma coisa é certa: o Senhor não priva você de estar na presença dEle, jamais. O Senhor jamais privou de nós estarmos em sua presença, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque Ele está o tempo todo esperando, Ele está o tempo todo de braços abertos, Ele está o tempo todo chamando por você, chamando por nós, e muitas vezes nós nos privamos de estar na presença de Deus, mas por nós mesmos, pelos nossos atos. Em Salmos 16, versículo 11, diz: que o Senhor me fará ver os caminhos da vida, e na sua presença há plenitude de alegria. Igreja, se permita estar na presença do Senhor. Você não está privado de estar na presença dEle. Se permita buscá-lo, se permita viver novos caminhos que Ele tem para você. Nós temos que continuar, nós temos que se levantar como igreja. Outro sentimento que é causado também pela orfandade é o abandono. Abandono seria a ação de deixar uma coisa, uma pessoa, uma função. Mas Romanos 8, 38 e 39 tem para nós que absolutamente nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes. Absolutamente nada, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Cristo. Essa separação, muitas vezes, quem tem feito somos nós mesmos, através das nossas atitudes, através da nossa negação, muitas vezes, através da incredulidade. Igreja, a palavra diz que nada pode nos separar, não se sinta abandonado, nada nos separa do amor de Cristo. Você pode sim estar hoje separado de outras coisas que
você entendia que era necessário para você, para o teu bem-estar muitas vezes. Mas o nosso bem-estar é depender do Consolador, é saber que Ele está conosco todo dia, até a consumação dos séculos, como está escrito em Mateus 28:20. Nós precisamos entender, precisamos viver isso, igreja. Por isso a igreja de Cristo hoje, ela precisa retomar a posição e deixar que esses sentimentos os domine, mas entender que nós não somos vítimas. Nós precisamos retomar a nossa posição, a saber que nós fomos chamados para ser orientadores e não vítimas. Nós precisamos entender que nós somos referência para aquele que de fato não conhece a Cristo e sim está sofrendo, sim está sendo privado da presença das pessoas, está se sentindo sim abandonado, está se sentindo sim desamparado, e não conhece o amor de Cristo, e não conhece esse amor, e não conhece o Consolador, e não conhece. Nós precisamos ser sim uma referência, nós precisamos ser sim uma direção profética para a vida dessas pessoas. Igreja do Senhor, nós somos cristãos. O momento em que você está sendo consolado, você também precisa ser encorajado a prosseguir. Você tem o Consolador que habita em ti, nós temos o Consolador que habita em nosso coração. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos nos vitimizando. Nós não podemos. Eu não estou dizendo que você não vai se sentir sim triste, claro. Perder pessoas. Esse desenlace é muito triste. Isso corrói, isso dói a alma. Mas veja bem, você tem o Consolador, e a palavra diz que Cristo tem outros caminhos, que Ele quer te levar por outros caminhos que você ainda não conhece. E na sua presença há plenitude de alegria. O Consolador, o Espírito Santo de Deus, Ele produz em você a alegria. Ele tem essa capacidade de produzir o domínio próprio, Ele tem a capacidade de produzir em você a mansidão, a temperança, Ele tem capacidade de produzir em você todo o fruto que o Espírito tem. E nós precisamos nos deixar, nós precisamos resgatar essa paternidade em nosso coração, na nossa vida, para sermos cristãos autênticos. Igreja do Senhor, seja uma tradução fiel da palavra, e não uma interpretação que vá de encontro às suas conveniências, se adapta ao exercício das suas necessidades. Igreja do Senhor, nós temos que ser a interpretação fiel. Nós estamos vivendo um tempo onde precisamos amadurecer. Nós estamos vivendo um tempo onde precisamos mostrar o que de fato rege a nossa vida. A constância é uma característica de um cristão maduro. A constância, e quando eu digo constância, eu digo viver na dependência de Cristo. Saber que esse tempo é um tempo que vai passar. É um tempo que temos que viver porque estamos aqui nessa terra e aqui nós estamos sujeitos a passar qualquer tipo de situação. Mas também saber que nós temos um destino, que nós temos um lugar, que o nosso lugar não é aqui, que nós estamos como peregrinos nessa terra, e nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Igreja do Senhor, não é hora de você se vitimizar, mas é hora de você orientar.
É hora das pessoas ver em nós o amor verdadeiro, a segurança que temos no nosso Pai, o nosso Pai. A segurança que nós temos de saber que Deus vai prover, mesmo não tendo nada hoje, mas que Deus vai prover. Ele vai prover. Ele vai prover a sua situação material, a tua necessidade. Essa é a constância que um cristão pode ter, e não o desespero. E não se fazer de vítima. Igreja do Senhor, essa é a hora de nós amadurecermos como cristão. Precisamos ser luzeiros nesse mundo que é de trevas, nesse mundo que é de escuridão. Precisamos ser luz para aquele que não tem mais a segurança que ele tinha, baseado numa pessoa, e perdeu. A segurança que ele tinha no seu trabalho, e perdeu. A segurança que ele tinha nas coisas que se foram. Nós precisamos oferecer essa segurança através de Cristo que habita em nós, através do Consolador. O Senhor prometeu que não nos deixaria órfãos e que Ele voltaria para nós. E nós não estamos de fato, nós temos o Espírito Santo, que é esse que consola, que é esse que enxuga toda lágrima, que é esse que tira toda dor, que é esse que nos levanta e nos faz prosseguir. Por isso precisamos ser o orientador nesse tempo, nesse século, nesse momento, nessa geração. Você é um orientador, você não é a vítima. Igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Há muitas pessoas que precisam de você, e você pode até olhar para você e dizer, mas eu que preciso. Você já tem o que você precisa, você tem o Consolador, você tem o Pai que te ama. Mas aqueles que não conhecem a Cristo não tem nada, não sobrou nada para eles. Nós precisamos levar esse amor adiante, igreja. Não seja egoísta nesse momento. Você precisa levar esse amor. Você precisa ser o bálsamo na vida dos seus, na vida de outros. Igreja do Senhor. Igreja de Cristo, se levanta nesse momento, seja encorajado. Você já está sendo consolado por essa palavra, pelo Espírito Santo de vida que habita em você. Agora eu te encorajo, vai, levanta, levanta. Vai fazer algo que edifica. Vai cuidar de pessoas que precisam do teu cuidado. Saia dessas quatro paredes, igreja do Senhor. Esse é o tempo, esse é o tempo. Nós estamos passando por ele. Não pense que as coisas vão voltar a ser normais como antes. Não, nós estamos passando. Mas a forma em que estamos passando é que faz a diferença. A forma em que estamos enfrentando tudo isso é que faz a diferença. Seja constante, queridos. Isso é a marca, isso é uma característica daquele que é maduro na fé. Seja constante. Igreja do Senhor, eu te encorajo nesta noite a se levantar. Eu te encorajo nesta noite a resgatar a paternidade de Deus na sua vida. Algo que você deixou para trás, porque deixou que outras coisas penetrassem no seu coração. Em Provérbios diz, no capítulo 23, que no versículo 23 do capítulo 4,
que sobretudo o que nós devemos guardar é guardar o nosso coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Então guarde o teu coração neste momento, guarde os teus sentimentos no Senhor, clame a Ele, busque a Ele. Não seja, por exemplo, como Tomé, como Filipe aqui. Olha só no capítulo 14, ainda voltando um pouquinho, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé queria saber que caminho que é esse, porque Jesus disse para eles: e vós sabeis o caminho para onde eu vou? E Tomé ali perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais, como assim saber o caminho? E o Senhor respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ora, os próprios discípulos andando com Cristo não o conhecia. Mais um pouco para frente ali, no versículo 9, Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, vê a mim e vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. E muitas vezes nós temos agido como Tomé e como Filipe. E mesmo assim, Senhor, sabendo de tudo isso, sabendo da fragilidade humana, sabendo das limitações humanas, sabendo de tudo isso, Ele disse, olha, Ele preparou o coração dos discípulos dizendo: eu vou me ausentar fisicamente, mas vocês não vão ficar só, porque Ele sabia que seria impossível viver as coisas desse mundo, as adversidades da vida sozinho. Então, portanto, você não está só, nós não estamos só, assim como os discípulos não ficaram só. Ele deixou o Consolador, Ele deixou o Espírito Santo. Igreja de Cristo, até quando nós vamos nos vitimizar? Até quando? Até quando, igreja? Levanta nesse momento. Eu quero orar nesta noite com você que tem sentido todo esse tipo de sentimento de um órfão, de uma viúva, que tem se sentido abandonado, que tem se sentido privado, que tem se sentido totalmente desamparado, sem saber o que fazer, nem para onde ir, nem como ir. Eu quero orar com você nesta noite, para declarar que o Pai está com você neste momento, através do seu Espírito, e que Ele está vendo sim a tua situação, mas Ele não tem privado você de entrar na presença dEle. Então nesta noite, entra na presença do Senhor, busque ao Senhor, se declare a Ele, fala: Senhor, sim, eu tenho as minhas deficiências, porém eu creio no Senhor, e eu resgato no meu coração esse amor do Pai. Eu quero sentir novamente, porque por um momento eu me desagarrei, por um momento, por uma circunstância eu deixei de viver, eu esqueci desse amor. Mas nesta noite entra no meu coração, ó Pai, faça morada novamente. Através do Teu Espírito consola, Pai, aqueles que têm chorado. Através, Pai, do Teu Espírito consola, Senhor, aqueles que têm, Senhor amado, se privado da presença de pessoas, Pai, que amavam e que hoje não estão mais aqui. Mas que eles possam entender que a vida continua, que a vida contigo não é uma vida vazia, muito pelo contrário. Pai, em nome de Jesus eu peço, Pai, que o mesmo Espírito Consolador nesta noite, que habita em nós, nos motiva, Senhor amado, a caminhar por caminhos, ó Pai, aonde o Senhor ainda nos mostrará que há vida, que há felicidade, que há transformação. Que o poder do Teu amor transforma, esse poder transformador, esse poder que há no Teu amor, no Teu sangue, que através da Tua graça, Pai, nós podemos ser totalmente transformados, a nossa personalidade, ó Pai, se nós somos criados sem um Pai, e isso fez falta, e isso criou em nós sentimentos de abandono. Senhor, que o Senhor possa resgatar dentro do coração da Tua igreja agora, Pai. Resgata, Senhor, esse amor. Resgata, Pai, a paternidade. Resgata, Senhor, em nós, ó Pai.
e que a nossa personalidade deixe essas deficiências que foram marcados, ó Pai, pela dor, que foram marcados pela ausência, mas que a nossa personalidade seja transformada pelo poder do Teu amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Levanta uma igreja que seja igreja orientadora. Levanta, Pai, a Tua igreja, Senhor amado, para que seja uma interpretação fiel à Sua palavra. Levanta a Tua igreja, Senhor amado, para que seja, Pai, para que seja a diferença, para que seja, Senhor amado, a profecia para esse tempo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Essa é a minha oração nesta noite, para que o Senhor possa levantar um exército forte, valente, constante na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. Esse é o desejo do meu coração para a Tua igreja, esse é o desejo do Teu Espírito para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, guarde essa palavra no coração, e mais que isso, tome como vida para você. Peça ao Espírito Consolador que está no teu coração, que está com você, que ensina todas as coisas, como está escrito aqui no versículo 26, para Ele trazer de volta tudo aquilo que você já aprendeu, porque nada do que eu falei aqui é novidade. Mas peça para Ele trazer à sua memória tudo aquilo que vai te trazer a esperança, que vai renascer no seu coração, vai fazer renascer a esperança, que um dia tudo isso vai ficar para trás, e que nós estaremos com Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o Teu nome, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós nos despedimos, mas com a certeza de que o Consolador está aí contigo, a melhor companhia. Ele não te priva de estar na presença dEle. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça e a bondade de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito esteja contigo, esteja com toda a igreja, não só neste momento, mas para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Ótima semana a todos. Fiquem na paz. Obrigado por ter estado conosco mais um culto. Você que nos visita pela primeira vez, entre em contato conosco. Você que pode, compartilhe esse link com mais pessoas, para que possam ser abençoadas como você foi. E se você tem um desejo de contribuir com a nossa igreja online, você pode contribuir através das informações que estão na sua tela. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.